Quero saudar todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus, observando quem está aqui conosco. Que bom que você separou esse tempo para Deus. Eu vou dar 1 minuto, só eu vou ficar de olho aberto, todos vocês vão baixar a cabeça e vocês vão pensar por quais motivos Deus merece que você esteja presente hoje aqui no culto. Ok? Então, converse com Deus, agradeça a Deus e fale para Ele os motivos que você tem para estar aqui, para adorá-lo nessa manhã. Eu vou cronometrar 1 minutinho, tá bom? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de sermos teus filhos, de termos um relacionamento com o Senhor e de podermos ter esse tempo como uma grande família para estreitarmos o nosso relacionamento contigo, para conhecermos o Senhor um pouco mais, para que nós também nos conheçamos um pouco mais, para que possamos, debaixo da Tua graça, no poder do Teu Santo Espírito, sermos cada vez mais adequados à nossa posição de filhos do grande Deus, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desde o começo do mês, ao celebrar a ceia, estou falando um pouco sobre aquela frase do já, ainda não, que fala sobre a nossa posição em Cristo, fala sobre promessas que Deus fez aos seus filhos e que serão cumpridas no futuro. E o que Deus prometeu, por Ele ser Deus, Ele garante o seu cumprimento. Muitas dessas promessas já estão sendo cumpridas na nossa vida, algumas já se cumpriram, né? No dia que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, ali já começou uma transformação, ali já aconteceu uma etapa das promessas que Deus fez na sua vida. No seu dia a dia você tem experimentado promessas como perdão, cuidado, até a disciplina amorosa. E existem promessas que ainda se cumprirão no futuro. E como quem prometeu é o Todo-Poderoso, significa que tudo aquilo que Deus planejou para nós vai se cumprir. O já, ainda não, inclui a doutrina da salvação. E a doutrina da salvação também tem um aspecto escatológico. Nós estamos aguardando ansiosamente o dia que a gente não vai sentir mais dor no corpo. Nós estamos aguardando ansiosamente o dia em que nós não vamos mais experimentar tristeza. Nós estamos aguardando ansiosamente aquele dia em que a gente não vai precisar mais pedir perdão para Deus, não é? Então isso é um evento escatológico, ok? Mas é muito importante que tudo começa com a salvação. E a salvação é uma ação decretada e plenamente realizada exclusivamente por Deus.
Isso já foi feito no passado, quando não existia aquilo que nós chamamos tempo, ou quando o tempo era muito diferente do que nós pensamos agora. Então, agora eu fiz uma coisa, mas não fiz outra. Pronto. Estamos falando um pouco sobre o livro de Romanos, especialmente esse texto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E se vocês se lembram, na semana passada, eu falei sobre um verbo esquisito, ou nome esquisito, né? Auristo, ok? Mas é um verbo muito importante, né? É um verbo que não existe, lembra? Não existe mais nas línguas atuais. É um verbo em que o tempo, porque quando a gente pensa em verbo, logo a gente pensa em tempo, né? Passado, presente, futuro, perfeito. Cada um deles tem um significado muito interessante, né? O perfeito, o que é? O perfeito é uma ação realizada no passado e os seus efeitos estão na sua vida por todo o sempre. O dia em que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, você se tornou filho de Deus e daquele dia em diante agora você é tratado como filho de Deus. Você não precisa ficar aceitando Jesus o tempo todo. Você experimenta as bênçãos o tempo todo, né? O presente é aquilo que está acontecendo com você agora, né? O futuro é aquilo que acontecerá. E o auristo, o que é? O auristo não tem nada a ver com o tempo. Para nós é estranho, né? O auristo tem a ver com uma ação, né? Uma ação realizada e já concretizada. Então, por isso que ele é traduzido no passado. E ao falar sobre a nossa salvação e todo o processo da nossa salvação, Deus usou a língua grega, que naquele contexto tinha o verbo no auristo, para mostrar para nós o que Ele fez por você, o que Ele fez por mim e quando Ele fez isso. Ele fez no passado, quando o tempo nem existia. Então, Deus está dizendo que esse conhecer, esse predestinar, esse chamar, esse justificar e esse glorificar já aconteceu no ponto de vista de Deus. E aí vem a pergunta: o que você fez por isso? Se foi feito antes de você existir, no tempo passado, como é que você fez alguma coisa? Como é que eu fiz alguma coisa em relação a isso? Por isso que a salvação é um presente, de graça. E no contexto de salvação, para quem não merece, né? Então, o Novo Testamento, ele apresenta vários textos, não é só esse, vários textos afirmando que a salvação está garantida, pois os salvos foram eleitos pelo único Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, que sempre cumpre o que promete. E é impressionante como as pessoas têm dificuldade, né, com essa questão da eleição, né? E a eleição é algo tão simples, né? Nós que vivemos num país democrático, a gente não precisa de muita explicação para a eleição. Esse ano tem eleição para prefeitos. E quem é que vai escolher os prefeitos? São eles mesmos? Eles podem até fazer propaganda de si mesmos. Então imagine você fazendo a sua propaganda para Deus, para Ele te escolher. Aí vai a sua capivara lá para Ele, porque você sabe aquilo que você é. Entende? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de todos. Confere aí na Bíblia de vocês? Não, né? Promover a fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna,
que o Deus que não pode mentir prometeu antes do tempo. Antes dos tempos eternos. Então esse texto mostra, amados, que essa questão da salvação é uma ação exclusiva de Deus. Eu sempre falo, eu sou o mais velho de 5 irmãos, conhecendo as ações humanas deles, que eu conheço, e conhecendo as minhas ações humanas, aquilo que não é o coração, não. Conhecendo aquilo que o mundo viu a respeito de mim, eu sou o pior deles. Eu fui. Agora não, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Eu fui o pior deles. Não estou falando da boca para fora. E por enquanto, só eu. Entende? Eleitos de Deus. A eleição é uma promessa divina, já foi realizada no passado. E quando você ouve isso, que tipo de sentimento você tem em relação a Deus? Será que nós valorizamos isso como nós deveríamos valorizar? Então, o nosso nível de culto a Deus, o nosso nível de gratidão a Deus é baseado nisso, o quanto nós valorizamos isso de verdade. E o que é que nós valorizamos mais? Esse termo eleitos de Deus, no dicionário grego, significa selecionado, escolhido por Deus para obter a salvação em Cristo. Cristãos são chamados de escolhidos ou eleitos de Deus. É isso que significa no dicionário, lá da língua grega. Então, os gregos que receberam, os cristãos, mesmo quando eram descrentes, quando ouviram isso, ia lá no dicionário e dizia, isso aqui, nossa, é isso aqui que aconteceu comigo. Deus, por ser perfeito, por ser onipotente, isso é, por ele ser perfeito em caráter e por ele ter poder ilimitado, isso é, ninguém pode impedir que a vontade de Deus, que aquilo que ele quer que aconteça, ninguém pode impedir que não seja realizado. E por ele ser perfeito em tudo, por ele não mentir, ele decretou, escolhendo um grupo de pessoas da humanidade, todos a mesma porcaria, todos trapo de imundícia, todos inimigos de Deus, todos iguaizinhos, porque na nossa conta, tem pecado diferente, mas no ponto de vista de Deus, todo mundo fedendo ao pecado, todo mundo cuspindo nos padrões de Deus, todo mundo igual. E ele decidiu por você, por mim. Espero que por todos que estejam aqui presentes. Você consegue pensar nisso? E a palavra de Deus diz que nenhuma vírgula, nada do que Deus planejou vai deixar de ser cumprido. A Bíblia tem várias afirmações sobre esse cumprimento, Assim será a palavra que sair da minha boca. E lembra, quando tem palavras, irmãos, e nós estamos falando da bênção da salvação, mas nós temos que entender que a palavra de Deus é composta de bênçãos e também maldições para aqueles que rejeitam a Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. A soberania de Deus está em todas as coisas. E prosperará naquilo para que eu a designei. Tudo é Deus. Porque em verdade digo que até que o céu ou a terra passem, nem um i, nem um tio, nem um iota, nem a letra menor do alfabeto grego jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A fé é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Entende? O que Deus planejou para você e para mim, ninguém pode impedir. E o diabo perto de Deus não é nada. Quando a gente abre a Bíblia, diz que Deus vai fazer assim no tempo determinado por Deus em relação ao diabo.
e ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. Não vai conseguir nem argumentar, nem levantar uma palha. Esse é o nosso Deus. E hoje, quem sabe para aumentar a nossa devoção a Deus, a nossa gratidão a Deus, eu quero destacar a primeira ação que faz parte do processo da nossa salvação realizada por Deus, que é essa palavrinha grande que está aí projetado. O que significa conheceu? Os que de antemão conheceu também os predestinou, isso é, decidiu de antemão, decretou, não é? Pré-ordenou, designou que aconteça. Não é? E aí nós temos todos os passos da salvação. O que significa esse conheceu? Que nós podemos aprender com essa ação. Não é? Esse verbo ele é formado por duas palavras. A palavra prognóstico, tá bom? É preposição pre, na língua grega pró, e vem antes, mais o verbo conhecer. Bom, simplesmente é o seguinte: Deus, ok, decidiu te conhecer, e depois você vai entender o que significa te conhecer, ok? Porque ele está usando uma linguagem para que a gente compreenda as ações dele para conosco e nós devemos ter para com ele. Mas antes de você existir, antes de todo mundo existir, ele decidiu te conhecer. Tá bom? Isso que significa simplesmente isso. Agora, vocês sabem que eu interpreto a Bíblia e desafio vocês, e estimulo vocês a interpretar a Bíblia de forma literal, gramatical e histórica. Ok? Na língua grega, a gente tem 4 palavras diferentes para expressar o conhecimento. 4 palavras diferentes. Cada uma delas, às vezes é usada como sinônimo, mas cada uma delas quer enfatizar algo. Então, mesmo sendo sinônimas, existe distinção entre elas. Ok? Uma das palavras conheceu é aquele conhecimento que enfatiza os, ou um dos, ou todos os 5 sentidos. Eu posso conhecer uma pessoa porque eu vi ela, meus olhos a viram, numa outra ocasião, e de repente ela fala, eu acho que eu te conheço de algum lugar. A gente não usa essa expressão, eu te conheço de algum lugar. Né? Talvez você teve uma conversa boba com ele, né? E aí você vê ele de novo, nossa, eu te conheço de algum lugar. Né? Então, aquele conhecimento que a gente tem até às vezes por fotografia. Né? Eu conheço muitos países agora, por quê? Porque agora a gente vai lá e tem propaganda, né? O Brasil visto de cima, e agora tem países vistos de cima, mas é um conhecimento muito limitado. E não é essa palavra que foi escolhida, tá bom? Uma outra palavra é aquele conhecimento através de informações sobre a pessoa. Acontece muito isso, não é? Quando vocês pensaram na possibilidade de eu ser pastor de vocês, com certeza, antes, vamos fazer uma pesquisa, quem é esse cara? Aí vocês receberam algumas informações ao meu respeito. Né? Também é um conhecimento muito limitado e não é essa palavra que foi escolhida, tá bom? Existe uma outra palavra que é o conhecimento através de um certo nível de proximidade, ok? Esse aqui é um conhecimento um pouco, vamos dizer assim, mais refinado, né? Por exemplo, vocês me conhecem, nós temos uma certa proximidade. Mas vocês não me conhecem como minha esposa, e vocês não me conhecem como meus filhos me conhecem. Ok? E olha que vocês me conhecem bastante. Estamos convivendo junto aqui, né? Há um pouquinho mais de 2 décadas. E Deus não escolheu essa palavra também para falar que Ele nos conheceu. A palavra que Deus escolheu é a palavra gnosco. É um conhecimento profundo. É um conhecimento através de um relacionamento pessoal sincero. Sem cera, sem máscara,
sem fingimento. Tem hora que eu chego aqui, algumas pessoas percebem que eu estou triste, outras não percebem, porque ainda não me conhecem e porque eu também sou um bom mascarado. Eu sei fingir bastante, entende? Eu sou craque nisso. Às vezes até dentro da minha casa, entende? Mas esse conhecimento que Deus está falando aqui, né, é um conhecimento de sinceridade. Ela é usada para um conhecimento relacional, íntimo, profundo, que garante a continuidade, que garante o convívio. É essa palavra que ele usou. Jesus usou essa palavra gnosco para expressar o relacionamento baseado na confiança. Por que Adão trouxe, cuidado entre aspas, a maldição do pecado para nós? Porque Deus deu uma ordem simples para Adão, não deu maiores explicações, só disse: o dia que você comer, tu vai morrer. Né? E agora, ele queria saber se Adão iria confiar nele ou não. E quando Jesus esteve aqui, ele usou essa palavra para mostrar o relacionamento que ele estava propondo e tendo com os seus discípulos, com os seus seguidores. Eu sou o bom pastor, eu gnosco, conheço as minhas ovelhas. Então Deus nos conhece profundamente porque Ele é Deus. E as minhas ovelhas, e elas me conhecem. É o mesmo verbo a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Todos esses verbos são o mesmo, gnosco, mostrando que a intimidade que a Trindade tem, é a intimidade que Deus está planejando que nós tenhamos com Ele e Ele conosco. E quando Ele nos escolheu para ter esse tipo de intimidade. Dou minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas. Opa! Nós aqui, não é? Ainda tem outras ovelhas apontando para nós aqui. Não desse aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Relacionamento baseado na confiança. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Quando é que você ouviu que você era um pecador, condenado ao inferno, e que Jesus é a solução? E naquele dia você ouviu essa voz, e essa voz é irresistível, porque foi decretada e ordenada por Deus. Queria trabalhar no nosso interior, para que a gente cresça nisso. A salvação de pecadores é uma obra divina, com quem Deus decidiu se tornar conhecido. Deus decidiu se revelar para desenvolver conosco esse relacionamento que a gente resume com relacionamento paterno. Por isso que cristianismo não é religião. Cristianismo não é um mero cumprimento de rituais. Por isso que eu fiz de manhã hoje cedo. Por que você veio aqui? Você tem motivos reais para estar aqui? Porque nesse horário tem católicos reunidos, dependendo de algum país, islâmicos, dependendo do horário, reunidos. Espíritas podem estar reunidos nessa hora fazendo a mesma coisa. Mas por qual motivo? Entende? Nós temos um relacionamento com Deus, é relacionamento pessoal. Antes do mundo existir, Deus decidiu se relacionar de forma profunda com um grupo de pessoas. Não existe salvação universal. O sangue de Jesus tem poder para salvar todos os seres humanos. Aprendi no seminário, não precisava nem uma gota a mais de sangue de Jesus para salvar mais um ou dois. Então o poder é universal. Mas a salvação é para quem Deus escolheu. Isso coloca o homem no lugar dele. Não é nada em relação à salvação. Nada. Entende? Tudo Deus
A glória de Deus. Por isso que Deus se revela agora para nós como Ele é. Quando a gente abre a Bíblia, Deus agora está se tornando conhecido por nós. E nós estamos crendo que Deus é aquilo mesmo. Porque quando você abre a Bíblia para uma pessoa que não é eleita, o que ele diz desse Deus? Ele não quer esse Deus. Meu Deus não é assim. Entende? E aí ele vai verbalizando, né, um monte de coisa errada contra Deus. Mas para nós, que fomos eleitos e chamados, quando Deus se revela, você fala, nossa, Ele é assim mesmo. E a gente às vezes se alegra e às vezes treme, porque tem que ser assim, não é? Então, olha, Deus decidiu se tornar conhecido, e agora Ele precisa fazer com que a pessoa também se enxergue como é. Então Deus nos capacita agora a nos conhecermos a nós mesmos, porque a nossa tendência qual é? Pensar a respeito de nós além do que convém, o orgulho. A gente se acha melhor do que realmente é. E isso atrapalha atrapalha aquilo que nós deveríamos ser. Isso transtorna o homem, torna o homem um animal. Né? Quando o homem pensa de si mesmo além do que convém, ele deixa de ser um ser humano. Né? E ele acaba fazendo barbaridade, mas Deus não, Ele nos mostra como nós realmente somos, né? E agora Ele coloca dentro de nós o desejo de continuar se relacionando com Deus, Ele que coloca esse desejo. E agora nós começamos a respeitar o caráter de Deus, dizendo, olha, para eu manter esse relacionamento, eu preciso respeitar o caráter de Deus, e agora eu quero ser igual ao meu Pai. Esse desejo é o cristão que tem. Porque ser igual ao meu Pai é muito bom. Ele é meu herói. Tudo isso é Deus, né, que fez conosco já lá no passado. E aí a gente quer continuar conhecendo Deus. E nós queremos que Deus nos reconheça também como filhos. Por isso que a gente ora, por isso que a gente conversa com o nosso Deus. O que você sente, o que você pensa quando o maior ser do universo decidiu te chamar para te conhecer? Ele já conhece, mas você entende? Para te conhecer e se tornar conhecido. De vez em quando a gente assiste filmes, né? E a gente sabe, né, que cada um dos seres humanos... Eu já tive meus heróis, hoje eu não tenho mais, graças a Deus, de verdade. Né? Mas eu já tive meus heróis. Já assisti show de Roberto Carlos. Então imagine, né, Roberto Carlos, estou lá eu, minha esposa, já levei ela, já levei minha mãe, né, e ele com aquela rosa lá, e de repente, você está lá no palco, não sabendo de nada, e a Ângela ouve assim, Ângela, vem para cá que eu vou te dar uma rosa. Não, imagine, lá no show, ninguém, mas ele te conhece, e chama você para ir lá. Dá para imaginar? Cada um de vocês, com os heróis que vocês têm, seja na área do futebol, seja na área do automobilismo, imagine. Parece que é o sonho de muitas pessoas, né? Aí tem pessoas, não, vem, eu ainda vou te levar no meu camarim. E aí depois e começa a manter. E a pessoa fica emocionada. Nossa, essa pessoa me conhece. E ela quer se relacionar comigo. E às vezes com Deus, nós não damos o mesmo valor. Já pensou sobre isso? É difícil ilustrar isso. Mas eu acho que cada um de vocês agora sabe onde eu estou querendo chegar. Será que quando nós chegamos aqui hoje... Eu cheguei porque durante a semana toda Deus... Deus, né? Você apanha primeiro lá. Você vê lá Deus... Estou falando de mim, né? O quanto ainda eu sou ingrato a Deus. O quanto ainda eu não valorizo. Então fiquei a semana toda com esse negócio na cabeça. Entende? E aí eu me vejo um lixo. Entende? Nossa, mas como ainda, né? O pouco que eu faço, né? Como eu acho que é muito. E por isso que eu fiz essa experiência com vocês de manhã. Quer dizer, por que você está aqui? Você lembrou que o ser mais poderoso do universo teve interesse por você, sendo você nada, ofensivo a Ele? E uma pergunta inevitável: como eu estou respondendo a isso?
É inevitável essa pergunta. Interpretação histórico-cultural desse verbo gnosco. Esse verbo é usado como expressão idiomática para o relacionamento mais íntimo entre o marido e a mulher, que é o relacionamento sexual. Então, uma expressão idiomática. Nós temos uma expressão idiomática que deveria ser boa para os casados. Vamos fazer amor, amor? Não é uma expressão idiomática, porque, na verdade, no casamento é um ato de amor abençoado por Deus. Então, naquele contexto, os judeus, né, com a Bíblia traduzida no grego, do hebraico para o grego, usava essa expressão para falar sobre esse relacionamento mais íntimo. Então, nós temos esse texto, por exemplo, de Mateus. Despertando José do sono, fez como o anjo lhe ordenara, como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu. Ele já conhecia, eram noivos. Não é? Então não teve aquela intimidade, a consumação daquele casamento. Não é? Não a conheceu, é o gnosco, o verbo gnosco. Enquanto ela não deu à luz, só enquanto não deu à luz. Não vamos entrar na onda aí, né? Bom, e pôs o nome de Jesus. O casamento é o relacionamento humano que mais se aproxima desse tipo de conhecimento que Deus quer ter conosco. O casamento é o que mais se aproxima. É o de marido e mulher, por isso que ele é indissolúvel. Por isso, ao ensinar, por exemplo, o papel do marido no casamento, e para ensinar o papel da esposa no casamento, qual é a ilustração? Assim como Cristo amou a igreja. Então os homens têm que amar a esposa. Mulheres, sendo submissas ao vosso marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. É o modelo. E foi escolhido essa palavra para dizer o relacionamento, a intimidade que Deus está desenvolvendo conosco. Ainda, essa interpretação histórico-cultural, conhecer é um relacionamento íntimo com Deus. Por isso, Deus considera a idolatria do coração como adultério e prostituição. Veja por que tudo começa com aqueles que Deus conheceu. Essa primeira palavra revela o tipo de relacionamento que Deus quer desenvolver conosco. Esse relacionamento vai ser perfeito na eternidade. Mas ele começa a ser desenvolvido no momento em que Deus te laçou. Olha esse texto de Tiago. Eu escolhi a versão revista e corrigida porque é ela que traduz melhor o termo grego moikos. A palavra moikos no grego é adúlteros. Entende? Infiéis é uma palavra mais suave para mim. Entende? Literalmente, moikos significa adúlteros. Por isso que a revista e corrigida diz assim, adúlteros e adúlteras. Lá só aparece no plural adúlteros, mas mostrando que é para os dois lados, né? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Gostar daquilo que o mundo oferece, concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida, resumindo. Quando você é atraído por isso ou atraída por isso e se deixa levar por isso, Deus está dizendo, você é no meu relacionamento comigo, você se tornou um prostituto, uma prostituta. É palavra dura, mas esse é o Deus da Bíblia, mostrando como é que nós devemos encarar o nosso relacionamento com Ele e como é que nós temos que encarar esse tipo de pecado que eu cometo. Não estou dizendo de vocês, não. Entende? Eu tenho que me conhecer como realmente sou. E só Deus que consegue me revelar dessa maneira. Ninguém consegue convencer ninguém, exceto o próprio Deus. Porque o meu Deus quer ter um relacionamento comigo de fidelidade. Oséias, o meu povo consulta um pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá a resposta.
porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Quer dizer, a idolatria do coração, e a idolatria clássica, que nasce no coração também, né, revela algo vergonhoso do nosso relacionamento com Deus, mostrando que esse termo conhecer é algo tão sério, algo tão profundo, que exige uma lealdade. E quando a gente troca Deus por qualquer outra coisa, ali acontece a idolatria. E Deus está dizendo, olha, no nosso relacionamento, isso aqui é uma prostituição. Mostrando a gravidade do pecado para nós. Por quê? Porque o pecado para nós é algo tão fácil de fazer, que ele ainda não tem, irmãos, o pecado ainda não tem o peso que deveria ter na vida de ninguém aqui, nem na minha. Não tem ainda. Pode ter um peso, deveria ter um peso maior em mim do que em qualquer um de vocês, isso é verdade. Deveria ter, não sei se tem, deveria ter. Mas ainda não tem em mim todo o peso. Vai ter na eternidade. E vai ter a cada momento que eu conheço mais um pouco meu Deus. Porque a santificação ela é progressiva. Mas Deus tem que mostrar para mim como Ele me ama. Ele tem que mostrar para mim que o nosso relacionamento é exclusivo. Eu vivo só para agradar uma pessoa, mais ninguém. E quando eu agrado essa única pessoa, eu estou sendo leal a ela. E quando eu mudo esse agrado para uma outra pessoa, eu estou me prostituindo. É isso que Deus está ensinando. A diferença é que quando eu agrado a Deus, eu estou fazendo aquilo que é correto. Estou sendo uma bênção para as pessoas também. Entende? Não é algo egoísta da parte de Deus. Por isso nós devemos ser leais a Deus, vivendo aqui nesse mundo, nos esforçando para conhecê-lo mais, para conhecê-lo melhor, para que nós possamos servir a Ele de forma agradável. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu escolhi a palavra servir, porque no Novo Testamento, a palavra servir é usada para culto. O culto a Deus, cuidado com o que eu estou dizendo, não é um ritual de chegar aqui, cantar, ler alguma coisa, ouvir a mensagem. Entende? Não é só isso. O culto a Ele é um serviço a Ele. É o meu corpo agora sendo usado para guardar os mandamentos dEle e para adorá-lo e para ser uma bênção na vida das pessoas. É culto. Então, esse culto deve ser realizado em todo lugar, inclusive no lugar em que você trabalha. Mas mostra a lealdade que nós devemos ter aos padrões de Deus. Deus capacita. É 10:11 que acaba a minha parte? Tá bom. Deus capacita aqueles que Ele conheceu e escolheu a responder positivamente, desejando conhecê-lo mais e melhor. Não existe mérito nenhum quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não há mérito nenhum para você que aceitou. É muito importante entender isso. Eu fui católico praticante, eu sempre dou esse testemunho. Eu fui católico praticante por muitos anos. E eu era praticante. Não era um bom católico, mas eu praticava tudo que se falava. Quando eu ouvi a salvação pela graça, depois de muita briga, né, no coração, né, porque a gente honra o catolicismo, bom, chegou um momento em que Deus falou, meu filho, você vai vir e acabou. E aí eu me rendi a Ele. E eu reconheci a salvação exclusivamente pela graça. Foi uma confusão legal lá na nossa casa, né? Morava no fundo da casa dos meus pais, virei tudo lá de cabeça para baixo, não importa. Mas naquele momento me veio uma pergunta, para mim mesmo. Por que a minha escolha não foi uma obra? Eu escolhi Jesus como Senhor e Salvador.
E não era por obras, eu entrei num conflito. Eu comentava, peraí, mas por que eu crer não é uma obra? Porque é uma obra, eu criei. E eu fiquei com aquela pergunta e não tinha resposta. Pela graça de Deus, 1 ano e meio depois da minha conversão, eu caí de paraquedas no seminário. E a primeira matéria que eu fui estudar, depois de bibliologia, era teologia. E chegou na doutrina da salvação. Aí foi pregado a eleição. Quando pregou a eleição, eu vibrei. E 3/4 da sala de aula ficou revoltada. Eu não estava entendendo. Verdade. Nossa, agora eu entendi por que não é obras. Quer dizer, Deus me laçou e me trouxe. E 3/4, literalmente, da sala de aula ficou revoltada. Acho que nós tínhamos uns 50 alunos, mais ou menos. Depois de 2 semanas, só ficou 22 alunos. Não voltaram mais os outros. Tinha muita gente de outras. Mas o que eu estou dizendo aqui? Deus capacita aqueles que Ele conheceu e escolheu a responder positivamente, desejando conhecê-lo mais e melhor. E tem esse texto de João que é tão simples. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. E adivinha qual é o verbo que está aqui, o tempo do verbo, que não é tempo? Auristo. Eu que selecionei vocês a dedo. É assim, ó, Deus é meu. Gente, dá para imaginar? Você é meu, vem para cá. A vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E agora a gente tem um relacionamento. Agora Deus quer que eu entenda que Ele é meu Pai, e Ele quer que eu tenha expectativa de que Ele seja o meu Pai. E agora eu posso correr para o meu Pai, para qualquer coisa. Assim como o filhinho bem pequenininho, quando ele é menos orgulhoso, corre para o pai por qualquer bobeirinha. Papai, papai, papai. Vai ficando crente, vai ficando independente do papai. E a gente parece que a gente vai ficando crente velho e parece que a gente vai se tornando pior. Vai ficando cada vez mais independente do papai. Começa a tomar decisões achando que sabe mais do que o papai. Ninguém aceita ou escolhe Jesus como Salvador sem ter sido capacitado pelo próprio Deus a fazê-lo. O escolhido, ao ser capacitado, ele começa um relacionamento na qual ele reconhece que Deus é Pai. Ele não conhece Deus ainda direito, então ele vai aprendendo a respeito de Deus, vai tendo experiências com Deus, e ele vai se tornando também um filho, né, mais obediente, porque agora ele está aprendendo a confiar ainda mais no Pai. Aí ele começa a aprender a respeitar o Pai, porque conhecê-lo significa que agora eu vou respeitar, agora eu vou honrar. E aí nós temos a palavra temer. A Bíblia apresenta muitos motivos para a salvação ser um decreto de Deus sem nenhuma participação humana. Um dos maiores motivos, ou um principal, é que nenhum ser humano tem o desejo natural de se relacionar com Deus. Eu vou parar aqui. Na próxima semana, se Jesus não voltar, nós vamos celebrar a ceia aqui. Porque se Ele voltar, talvez dê tempo da gente participar das bodas lá, não é? E se Deus permitir, eu quero continuar essa meditação com vocês. Mas por que isso é importante, relembrar isso, irmãos? Como é que nós temos respondido? Eu vou usar um termo aqui agora, cuidado, tá bom? Para chamar atenção. Como é que nós temos respondido à devoção que Deus decidiu ter por nós como filhos? Entende essa questão? De ser cuidado por Deus, de ser protegido por Deus, de ser abençoado por Deus, a lealdade de Deus para conosco, o cuidado. Como é que nós temos respondido a isso? Como é que nós temos vivido cada dia? Aquele texto da semana passada, para de juntar tesouro aqui na terra, vai ficar aqui.
Ajuntem tesouros nos céus. Você tem perguntado para Deus, como é que eu ajunto tesouro? Bom, estou preparando para a semana que vem. Comece a perguntar. Deus, como é que eu ajunto tesouros? Porque o Senhor merece. Quem lembra da figura de linguagem, né? Como é que você está preparando o seu enxoval para encontrar o noivo? Lembra da escatologia? A gente está preparando o enxoval? Ou estamos pegando o dinheiro que Deus deu e estamos gastando onde não deveria? Então, várias figuras de linguagem mostrando de como é o nosso relacionamento com Deus. O que é ser conhecido por Deus e Deus ser conhecido por você. Obrigado, Deus. Obrigado. Somos muito imperfeitos ainda, Senhor. Obrigado pela tua longanimidade, pela tua paciência para conosco, pela tua lealdade em não desistir de nós. Obrigado pelo privilégio que nós temos de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Como eu disse, a nossa igreja é uma igreja muito fiel em muitas áreas, mesmo sendo imperfeitos, ó Pai querido. Não quero que ninguém saia aqui desanimado, ok? Mas eu quero que nós saiamos pensativos. Estamos fazendo o melhor. Estamos fazendo o máximo. Podemos melhorar, ó Pai. Obrigado porque o nosso destino está traçado. Obrigado porque ninguém pode nos roubar das tuas mãos. Ajuda-nos, ó Pai querido, a termos uma consciência adequada desse relacionamento que nós temos com o Senhor. E ajuda-nos, ó Pai querido, a viver cada vez mais de forma agradável ao Senhor. O Senhor merece. Para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém.